Boa noite, caros ouvintes da Rádio Mulher. Estamos aqui mais uma vez com o seu Primeira Chamada. Todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, estarei eu aqui, Felipe Henrique, professor Cláudio Gonçalves e o professor Luciano. E todas as semanas a gente vai receber um convidado diferente. Hoje a gente está recebendo o convidado Gustavo Vaz. Ao longo do programa a gente vai fazer uma apresentação do nosso convidado, mas eu vou começar hoje com o meu boa noite para você, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luciano. Boa noite, Gustavo. É muito legal estar com vocês aqui toda terça-feira. E hoje eu queria, meu destaque, atendendo a pedidos, mais dicas de estudos para os alunos. Ótimo. Fiquei sabendo que está fazendo bastante sucesso nas salas de aula, Cláudio. Muito bom. Luciano, meu boa noite para você. Boa noite a todos da Rádio Mulher. Boa noite, Cláudio, Felipe, Gustavo. E o meu destaque hoje vai ser sobre dicas de estudo também, comentando aí com o Cláudio. Perfeito. Muito obrigado, Luciano. Então vamos lá, hoje a gente está recebendo o nosso convidado Gustavo Vaz. Muito obrigado já desde o início, Gustavo. O Gustavo tem 32 anos, ele é professor de História e professor de Sociologia, certo? Professor nas escolas Frei Leopoldo e no Rubem Alves. E, Gustavo, meu boa noite para você. Boa noite a vocês, boa noite ouvintes da Rádio Mulher. E aí, estou aqui à disposição de vocês. Eu quero, já de imediato agradecer o convite de estar aqui junto com vocês nessa noite. A gente que agradece a sua presença, Gustavo. Lembrando, só quero ressaltar aqui, lembrando que o nosso programa, a nossa Primeira Chamada, é um oferecimento do Colégio Liceu e da Faculdade Unopar, da Universidade Norte do Paraná. Então, a gente já deixa os nossos agradecimentos para os nossos patrocinadores. Também quero lembrar, já desde o início, que a gente está no Facebook, certo? Então a gente está lá no www.facebook.com/primeira chamada, né, é claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para o professor Cláudio, professor Luciano ou para o nosso convidado da semana, no caso hoje o Gustavo, só falar com a gente através de lá. Já estive recebendo bastantes mensagens lá no nosso Facebook. Então eu já queria, desde o início, já dar um oi especial pro Igor Facioli, pro aluno do terceiro colegial do Liceu, e pro Hércules também. A gente, ao longo do programa, vai fazer uma perguntinha aí que ele deixou pra gente, mas um oi especial para esses dois alunos. E para começar o nosso programa, eu vou começar com você, Gustavo, querendo entender um pouquinho da sua carreira. Como que foi desde a sua saída da escola até a sua vida profissional? Como que você se tornou professor de História? Olha, eu sempre tive, até mesmo em mente seguir essa carreira de docente. E aí, quando eu saí da escola, e eu não era um aluno daqueles moldes, daqueles alunos comuns, que nós temos, sabe? Era um aluno um pouco mais agitado na escola. Você estava no fundo, né? Isso, um pouco mais agitado. Mas eu sempre gostei de história, de geografia, e na minha época não tinha sociologia, devido que ela retornou agora no currículo, né? E aí eu falei não, eu vou seguir essa carreira. E aí eu brincava muito, eu vou ser professor. E alguém me olhava professor? O cara que senta lá. Mas sempre eu acho o aluno ele tem que ser ele tem que ser esperto. Ele tem que ser esperto e dedicado. E era uma outra realidade que a gente vive hoje. Uma outra realidade escolar, lógico. E aí aí eu me casei, cheguei e prestei o meu primeiro vestibular, que foi em Ciências Sociais no Instituto Federal. Sei, aqui em Uberaba mesmo. Aqui em Uberaba. Prestei Ciências Sociais e ficou faltando dois para me chamar. Na época o Enem, a gente fazia o Enem, mas tinha aquele vestibular mesmo. Era aquele Enem diferente, né? Que era uma redação, com poucas questões. Isso. E aí, faltou 2. Isso no começo de 2010. Não, no meio do ano de 2009. No começo de 2010, abriu o vestibular para História na UFTM. Passei, meus caros. E aí, fui seguir essa carreira. E todo mundo que prestou, na verdade. Lógico. Mas aí fui seguir. Aí dentro da universidade, eu que sempre gostei de movimento estudantil. E, enfim, fui presidente do Centro Acadêmico, que leva o nome do Orlando Ferreira, que é um comunista aqui de Uberaba, o DOCA, né? E o Centro Acadêmico DOCA, chamava CADOCA, né? Fui o terceiro presidente do Centro Acadêmico.
E envolvido sempre, mas só que a minha área dentro da faculdade foi sempre a área pedagógica. Eu sempre mais gostei da sala de aula. O seu foco era sempre seguir a carreira de professor. Isso. Porque eu já vi isso aqui, muitos colegas meus saíram de lá, já foram para a Unesp, para a UFO, para USP. Eu fiquei sabendo um outro colega que tá com um projeto bacana e foi aceito na UFOP. Enfim, muitos vão trilhando o caminho da pesquisa e eu sempre trilhei o caminho da docência, de estar dentro de sala de aula. Que é a sua paixão mesmo. Isso, né? isso. Você comentou que virou professor e casou, né? Tem alguma coisa boa que você fez ou não? Eu acho que ser professor foi a coisa boa. É um ponto positivo da vida, Isso é um ponto né? positivo. Isso, Perfeito. Isso. Muito obrigado, Gustavo. Então a gente já conseguimos conhecer um pouco melhor o nosso convidado de hoje. E só quero lembrar que todas as semanas a gente está homenageando uma banda, certo? Hoje a gente vai homenagear o Oasis. Beleza? Bom, né, Luciano? Isso, muito. Sabe o que me lembra? Sabe o que me lembra? Me lembra do nosso primeiro piloto. Lembra que a gente fez o primeiro piloto com o Diogo, né? Nosso assessor de marketing. Que vai voltar. Com certeza, né? Com certeza vai vir pro nosso programa definitivo. E valeu a pena aquele piloto, a gente aprendeu bastante. Tanto é que hoje já estamos aqui completando um mês de programa, né? E com isso a gente vai tocar Wonderwall, já para começar o primeiro bloco. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Estamos de volta, caros ouvintes da Rádio Mulher, com o seu Primeira Chamada. Hoje estamos recebendo a grande presença do professor de História Gustavo Vaz, professor das escolas Frei Leopoldo e Rubem Alves. E sempre, né, todas as semanas estou aqui com o professor Cláudio, professor Luciano, professor de Química, professor de Física, respectivamente. E eu só queria lembrar vocês, antes de dar continuidade ao nosso programa, eu queria lembrar vocês que a gente está no Facebook, certo? Então se você quer mandar a sua pergunta, quer fazer o seu comentário, fazer o seu elogio, ou a sua crítica, lógico, né? Estamos abertos a críticas, é facebook.com/primeira chamada. Eu tenho até aqui uma lista de ois pra eu repassar. Quero mandar um oi especial pra Jaqueline de Garapava, que elogiou o nosso programa. Já agradeço, Jaqueline. E também o Natan e o Dan, que foram os meus colegas de faculdade. Eu fiz um certo merchan do nosso programa no meu grupo do WhatsApp da faculdade. Eles ouviram, pediram um oi especial para eles. Espero que daí de Ribeirão Preto vocês estejam acompanhando. Até porque você pode ouvir também pelo www.radiomulher.com. Basta clicar no link no ar que você acompanha a gente. Então, estou mandando um oi especial para esses dois aí. E, lógico, para toda a turma 02 que fez parte da minha vida acadêmica. E para a Marina, lá do 2º A do Castelo Branco. Também mandou pra gente aqui. Beleza, muito obrigado, Marina. Ô Felipe, aproveitando o oi que você tá mandando pra Jaqueline, eu queria mandar os parabéns pra ela, cara. Passou em medicina. Parabéns, Jaqueline. Então, mais uma aluna do Liceu aprovada em medicina. Já deixamos nossos parabéns. Excelente. Lembrei de um outro oi especial aqui. Tava dando aula semana passada, no 9º ano. A menina virou pra mim e falou assim, menina não, a Letícia, né? Que já vamos citar o nome dela aqui. Ela virou pra mim e falou assim, Luciano, Felipe, ontem tava lavando louça. Aí eu falei assim, nossa, vou lavar louça, já é chato, né? Vou fazer alguma coisa diferente. Pegou o celular dela, ouviu a primeira chamada. Muito bom. Então, já deixo o nosso oi especial aqui pra você, Letícia, do 9º ano. Muito obrigado pela sua audiência. Beleza, feitas as nossas considerações, os nossos abraços, os nossos ois, Luciano, começo com você para fazer uma pergunta para o nosso convidado. O professor Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de História da UFTM. O curso de História da UFTM, ele é um curso de licenciatura, ele é um curso de bacharelado. Gostaria que você explicasse a diferença dos dois. Se na UFTM, hoje você já forma com os dois, né, o bacharelado junto com a licenciatura, eu queria que falasse um pouco mais para o ouvinte que quiser saber um pouco mais do curso de História. Olha, Luciano, o curso de História da UFTM é um curso de licenciatura. E hoje o departamento de História, a grade curricular de todo o curso, houve alteração, como houve acho que no país inteiro nas universidades públicas. E é o seguinte, uma vez o Jorge Ferreira, que é um historiador, e a linha de pesquisa dele é o João Goulart, Jango, aquele período ali que antecedeu o golpe, e ele é da Universidade Federal Fluminense, e ele falava assim pra gente, a gente sempre questionando, se é um curso, nós queremos também um bacharel. É um curso de licenciatura, mas a gente quer o bacharel também, que é uma forma de pesquisa, mas ele, em muitas das vezes que ele foi lá na Semana de História, ou até mesmo por convite do departamento, ele sempre falou que não havia, assim, não atrapalhava ser só licenciado para você montar um projeto de pesquisa, para você defender algo. E aí, por isso, antes de eu sair, acho que já estavam trabalhando, porque também tem uma questão do MEC, pro bacharel. E qual que é a diferença, assim, entre licenciatura e bacharel? Eu acho que a diferença é a seguinte, o foco da licenciatura, enfim, é o foco da docência, né? E o bacharel, ele vai tornar, assim, você entrar mais dentro do campo historiográfico, né? Que é o lado da pesquisa. Já visto que nossa história, o nosso curso, o curso no Brasil é um curso de moldes franceses, né? E escola dos análises, enfim. E aí a UFTM tinha muitos pingos marxistas também, entendeu? Uma linha um pouco marxista, mas nada fugindo do foco da licenciatura, da questão docente. E por ser essa linha e para entrar dentro do bacharel, e para nós termos bacharelado, assim, o campo historiográfico, o campo do estudo, da história, do que é a história, de conceitos mesmo historiográficos, de como aí vem Mark Bloch, aí vem assim, autores específicos do campo da história,
E aí eu acho que o bacharel, a gente teria mais campos, mais assim, de estudar o campo historiográfico. Mais específico. Mais específico mesmo. Que é o campo da licenciatura, você vai lá, divide Brasil, Antigo. É o mais comum, é o mais simples para a pessoa se formar para ser professora. Só né? que eu tenho eu gosto muito do Departamento de História do UFTM, gosto muito. E do Instituto inteiro, que é o IELAX, né? Que é o Instituto Letras, Geografia, Psicologia, História e Ciência Social. Eu falei Geografia, né? Então eu gosto muito desse instituto e do departamento específico, devido que todos os professores de História hoje da UFTM, do curso, são doutores. E com linhas, você tem um leque, assim, você enquanto discente lá, você tem um leque para você desenvolver essa pesquisa, porque tem ali gente, a minha orientadora especificamente, porque o meu TCC foi sobre o Wagner Nascimento, e porque eu gosto muito de história regional, eu tinha uma orientadora que é de Araxá, que trabalhou a região de Araxá. Então você quer, vamos lá, eu gosto daquele, cronologicamente, que eu não gosto de tratar a história assim. Mas aí se você quer falar sobre ligado à ditadura, aquele período Jango, igual eu falei, advento, então você tem o Dr. Wagner. Sim, então tem tipos de professores diferentes que conseguem te orientar para diversas formas, né? Mas, Luciano, seria de extrema importância ser bacharelado em licenciatura também, porque no campo historiográfico ainda você tem que ter você tem que se encher mais de conteúdo. Legal. Na sua turma, por exemplo, entraram quantos? Entraram 30. E formaram quantos? Formaram 12, se eu não me engano. Aí eu fiquei mais meio ano, porque a minha pesquisa, como foi uma pesquisa regional, e as fontes que eu tinha naquele momento eram as fontes de jornais. E como eu não podia pegar aquele jornal e levar até minha casa para me poder, eu fotografava o jornal, levava para minha casa, ampliava o jornal, lia o que era específico. Então eu fiquei mais 6 meses, porque eu não quis tratar, porque o meu tema de TCC foi Wagner, a Uberaba de Wagner, Nascimento de um Novo Tempo. Então eu não quis tratar o lado político, eu quis tratar a memória, trabalhar a memória. Eu quis trabalhar a memória, porque o lado político aí você tem que, querendo ou não, você tem que ter um lado, né? Então ficou compreendendo. Para trabalhar, mas para trabalhar a memória e com autores e com muito difíceis, um deles é Michel de Certeau, são franceses, né? Le Goff. Então você tratar esses autores, você colocar e ainda dentro da história regional e falar de memória, então a minha pesquisa foi, eu me enrolei um pouco, porque eu entrei na docência muito cedo. Eu entrei enquanto estudante. Peguei minha primeira aula no colégio Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco. E eu era estudante. Depois eu fui para outra escola estadual, foi o Bernardo Vasconcelos, como estudante também. Guarda então, esse raciocínio só um pouquinho, Gustavo, só pra gente ter um leque aí daqui a pouco, só um minutinho, só pra eu dar uma informação aqui rapidinho, que eu queria avisar a vocês que os nossos patrocinadores, né, queria avisar que a Unopar, certo? Está com matrículas abertas para pós-graduação. Você tem mais de 40 opções de cursos, certo? As mensalidades são a partir de R$ 149,00. E se você quiser fazer a sua inscrição ou quiser mais informações, basta ligar no 3338-2071, certo? Então tá aí o nosso patrocinador, a Unopar, que tá ajudando bastante a gente a divulgar os nossos trabalhos. A gente já volta, Gustavo. Eu só queria rapidinho lembrar que hoje é o Dia Mundial da Água, certo? Então dia 22 de março é Dia Mundial da Água. Queria que você, cidadão, colocasse um pouco a mão na consciência aí e visse o que você está fazendo com a água, o jeito que você está consumindo, como você está utilizando a água e pensando também um pouco na dengue, na zika, no chikungunya. Utilize de forma consciente, certo? Então fica aí a nossa dica. Conscientize-se em relação à água do mundo. Mesmo porque o ano passado nós passamos um aperto aí, né? Realmente. Esse ano tá chovendo muito, mas o ano passado nós passamos um aperto. A gente nunca sabe como que vai ser setembro, né? Então, exatamente. Vamos ter um pouco de consciência aí também ambiental. Eu vou até tomar água depois disso acontecer aí. Por favor, claro. Também. Então, vamos todos, então. Então, eu só queria lembrar também que a gente está aqui hoje com o professor Cláudio, o professor Luciano, né? Que são os nossos titulares junto de mim.
E hoje recebendo um convidado especial, o Gustavo Vaz, que é professor de História. Se quiser falar com a gente, facebook.com/, Luciano, primeira chamada. Então é só falar com a gente lá. Inclusive, Luciano, o Hércules do terceiro colegial mandou uma pergunta pra você. Beleza, manda Ele aí. virou e falou assim, ó: Luciano, ondas são grandezas vetoriais ou escalares? Cara, isso foi muito engraçado, porque eu tava explicando sobre a diferença de grandeza vetorial e escalar, né? Aí virou na sala, não me lembro quem, não foi o Hércules. Falou, e onda? Falei, bom, depende do que da onda, né? Se é velocidade é vetorial, se for frequência é escalar. E aí ficou isso na sala, cara. Todo mundo assim, e onda, cara? Foi muito engraçado. Então, Hércules, tá Depende. respondido. Tá? Depende da Então. grandeza, Depende da exatamente. grandeza. Exatamente. Perfeito. Chamando você pra conversa, Cláudio, o Hércules também mandou uma pergunta pra você. Esse cara aí é Esse tá com assíduo, dúvida, né? né? Tá com bastante dúvida. Falar pra ele depois perguntar na sala de aula, né? Mas vamos lá. E ele pergunta, sabe? Pergunta? Pergunta Aluno exemplar, né? Então, Hércules, um abraço aí pra você novamente, hein? Cláudio, o que é mol? Mol. Mol, Bom, mol é um conjunto de unidades. certo? Assim como a gente usa, por exemplo, 12 para dúzia, né, 10 para dezena, mol é um conjunto de 6,02 vezes 10 a 23. Então, daqui uma semana, né, no final de semana que vem, a gente tem vestibular da UFO. Já foram 2 dicas aí em uma pergunta só do Hércules. Então, o Hércules está auxiliando bastante esses nossos vestibulandos, hein? Lembrando que essas dicas aqui para UFO não servem não, né? Porque mol todo mundo sabe. Né? Pois é, né? Vamos deixar essa dica aí no ar pro nosso Hércules aí, que tá precisando dessas dicas. Só queria também retomar um assuntinho aqui, que hoje a gente ainda vai dar algumas dicas de estudo com o professor Cláudio, né? Luciano também trouxe algumas dicas. Ainda vamos ter mais participação do nosso convidado Gustavo. E semana passada, ou melhor, semana retrasada, me lembro agora, semana retrasada, a FUVEST divulgou as obras do vestibular para os próximos 3 anos. Então não saia daí que a lista do vestibular da FUVEST para 2017 a gente vai passar para você aí que pretende prestar esse vestibular, certo? Só uma observação, Felipe. Sim. Quem vai prestar FUVEST tem que se preparar muito bem. E os livros são, assim, leituras obrigatórias mesmo. sim. Porque a prova de literatura, basicamente não, né? Completamente... São as obras, Exatamente. né? A gente até já deixa aqui o convite, com certeza o nosso convidado de semana passada, o Gustavo Borges, deve estar ouvindo a gente, falou bastante sobre os livros da UFO, né? A gente já deixa aqui um convite para ele voltar para falar dos livros da FUVEST quando a gente chegar mais perto deles. Cláudio, queria que você começasse com algumas dicas de estudo, fazendo favor. Bom, eu queria que fosse como a gente tem feito, né? Já tá virando tradição já, exatamente. Né? E lembrar que essas dicas aqui, os alunos estão pedindo e pais de alunos estão pedindo. E o pessoal até comentando que depois dessas dicas aqui que a gente está comentando, né, o filho tem mostrado um comportamento diferente em casa. Tá? Então, como está servindo para uma parcela dos nossos alunos, Sim. a gente vai continuar com as dicas. Mais Eu que queria novamente que você e o Luciano, né, e o próprio Gustavo ajudassem a gente nos comentários das dicas. Então a primeira dica que eu queria, né, passar aqui é: o aluno tem que escolher um lugar único para estudar e que esse lugar seja calmo, que seja bem iluminado, né? E tem até uma dica, né, das pessoas que trabalham com isso daí, que seja mais ou menos igual a condição que ele vai encontrar numa prova, certo? Porque se ele ficar lá no sofá deitado, não é desse jeito que ele vai fazer a prova, o Enem e o vestibular. Queria que vocês falassem sobre isso daí. Concordo, mesmo porque, eu falo isso em sala também, o cara ficar deitado, né, ficar só lendo, não adianta. Para o seu cérebro aprender, ele tem que escrever. Isso é muito importante. Essa dica que eu vou falar agora é muito importante, feito por um cara da USP, né, que até faleceu ano passado, assistiu a palestra dele. E ele até, o ano passado, a família mandou um e-mail, né, falando que ele tinha falecido, uma pena. E falou o seguinte: em pesquisas, que você tem que escrever para o seu cérebro aprender. Porque em sala de aula você não aprende, cara. Em sala de aula você entende. Então você tem que escrever. O mecanismo de escrever é que faz o seu cérebro guardar. Então, por exemplo, eu já sabia disso, graças a Deus, sempre estudei escrevendo. Mas tem gente que não sabe disso. E outra coisa, hein? Com esse negócio agora de celular, o pessoal não está copiando, está tirando foto do quadro, cara. Não copia a matéria. Isso está só piorando. E o cara não sabe disso. Aí ele não entende por que ele não aprende.
Então ele tem que escrever. Ele até fala, se você escrever na areia e a água vier e apagar aquilo, mas o ato de escrever é que fez o seu cérebro guardar. Muito bom. Eu vou aqui, as 2 dicas direto assim pra gente comentar, né? Para um pouquinho mais rápido. Eu só vou, Pois não. antes de te interromper, vou querer que você passe essas dicas e a gente já vai para um bloco, aí a gente já volta comentando elas. Bacana. Então, primeiro, essa aqui é até óbvio, né? É básica. Não estude ouvindo música. E quando você estiver estudando, desligue todo o acessório, né, eletrônico que você tiver. Crie uma agenda que estabeleça tarefas e prazos, ou seja, planejamento. Assim como na vida a gente tem que planejar tudo, nos estudos exatamente a mesma coisa. Perfeito. Então então já foram 3 dicas de estudo aí para você que tá precisando estudar pro seu vestibular, até mesmo na vida mesmo, que você sempre gosta de estudar, já foram 3 dicas. A gente volta com os comentários. Antes, a gente vai ouvir Don't Look Back in Anger, pra gente continuar a nossa homenagem do Oasis, uma das bandas preferidas sua, né, Cláudio? Gosto muito. Infelizmente, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, eles se separaram, brigavam muito, né? Então, Os irmãos, né? sobraram as músicas pra gente curtir aí. Então a gente vai de Don't Look Back in Anger. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's not ordained. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn my heart out. So
caros ouvintes da Rádio Mulher, com o seu Primeira Chamada. Estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, sempre com o time titular Felipe Henrique, no caso eu, professor Cláudio Gonçalves e o professor Luciano Henrique, né? E toda semana a gente recebe um convidado especial. Hoje a gente está recebendo um convidado mais que especial, Gustavo Vaz, professor de História, Sociologia, do Rubem Alves e do Frei Leopoldo, já agradecendo mais uma vez. Eu queria retomar o bloco anterior, a gente estava falando de dicas de estudo, né, Cláudio? Exatamente. Queria que você fosse um pouquinho mais breve para a gente inserir o nosso convidado na conversa também. Bom, outro item aqui que eu separei, o aluno tem que respeitar o relógio biológico, certo? Outra coisa, não estudar cansado ou com fome. Não misture o ato de estudar com outra tarefa. Na hora que você separar um tempo para estudar, o foco é o estudo. Certinho, perfeito. Então aí já foram mais algumas dicas de estudo. Todas as semanas a gente está dando dicas de estudo. Eu só queria reforçar que a gente está recebendo muito um feedback muito positivo dessas dicas. Exatamente. Tanto das dicas de estudo quanto das dicas de vestibulares que o Luciano está dando pra gente. Então, a gente está continuando com essas dicas porque realmente está sendo uma coisa que está acrescentando ao nosso ouvinte, certo? Se você quiser alguma dica em específico, falar com a gente, basta acessar facebook.com/primeira chamada, né? Exatamente. E através de lá você manda uma mensagem pra gente, conversa comigo, com o professor Cláudio, com o professor Luciano ou com o nosso convidado, que no caso hoje é o professor Gustavo Vaz. Cláudio, queria saber se você tem alguma pergunta para o nosso convidado. Tenho sim, Gustavo. Eu sei que a sua atuação nas mídias eletrônicas, né, é muito grande. E vi também que nas suas aulas você costuma envolver música, etc, né? Eu tenho duas perguntas rapidinho para você. Primeiro, quais são as características dos seus alunos bem-sucedidos? Certo? Os alunos? Você tem alguns alunos que se destacam. Eu queria saber as características, certo? Sim. E outra coisa também, que você recomenda de recursos, assim, fora a apostila normal, né, para o aluno aprender mais a sua matéria? Olha, as características eu falo o seguinte. Dentro de uma sala de aula, a gente ali lida que assim, eu vou falar um pouco do lado social, que eu tenho muito envolvimento, né? Eu gosto, né? E aí a gente tem, dentro dessa característica, a gente tem cotidianos diferentes. Então, assim, eu sempre busco, dentro da sala de aula, tentar contemplar todos. Aquele que está lá no fundo, vocês sabem, de vez em quando enche a paciência, e até mesmo que aquele que está lá na frente, ou ali no meio, que está querendo mesmo adquirir o conteúdo. Os meus alunos, eu acho o seguinte, como eu faço essa interação, Cláudio, eu não gosto de falar assim, característica e tal, mas eu tento envolver todos dentro da sala de aula eu até brinco, o palco lá é meu, agora é o meu momento. O palco agora é história. Então, vamos abrir, qual que é? Eu brinco muito assim, vamos pegar aqui que o nosso script desse programa ao vivo é o livro e o conteúdo que vai ser dado. Então, é sempre trazer assim, esse entretenimento, porque até eu anotei que buscar traçar dentro de sala de aula um conjunto de um ambiente mais agradável. E dentro desse conjunto, as figuras eles. Eu falo assim, aqui não é um local tão bom igual vocês estivessem num clube, em uma balada, enfim. Mas vamos trazer esse ambiente. E história também é complicado. O aluno fala assim, eu gosto de história. Eu tenho muito assim, eu já escutei bastante de meninos que gostam mais da área de exatas. Porque a área das exatas... Não, Luciano, isso é sério. Esse recurso isso é que sério. você usa, a música, A por música. exemplo, você tem uma avaliação, isso realmente melhora o entendimento do aluno? Bastante, Cláudio, porque é o seguinte... Eu tava vendo aquela da Mesopotâmia, até eu aprendi aquilo lá. A Mesopotâmia, aí no final, aí todo mundo, as pequenas, as grandes, as cidades, as primeiras, era Urur, Lagash, Nippur e Ninive. E aí no final o Israel falando elas. E foi cobrado isso na prova de hoje. E eu já recebi o feedback que ele fala, professor, foi isso mesmo, porque a música falou que as primeiras civilizações. E outra coisa grave que eu vou falar sobre aí, eles estão querendo tirar um pouco da nossa área de história, estão querendo encurtar mais ainda. Daqui a dia a gente tem uma aula de história só. Então, esse recurso, porque a história é complicado. História é muito complicado. Porque a história, por ser, a gente por ser humanos, tem análise. Eu tenho uma visão.
O professor de subjetivo, história. né? É, subjetivo, sim, correto. O outro professor tem uma outra visão. Uma aula só você vai ter Entendeu? que, né, colocar música ritmo de funk pra ir mais rápido. É pra ir mais rápido, isso aí só, entendeu? Aí eu acho que o recurso da música sempre. Ó, o Cláudio. E o recurso da música, ele é importante pra. Assim, sempre cada. Tem que ser velocidade 10, cara. É a regra. A regra é o seguinte: a cada final de capítulo tem uma música. E essa música ela é pra resumir aquilo lá, o que né? foi. Então a Mesopotâmia legal, cara. foi isso aí. Ainda até usei uma música bacana do. Eu não esqueci eu esqueci o cantor em si. Mas aí eu usei uma música assim, sempre uso música da atualidade. Não vou chegar lá com uma música. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Tem que falar E o a língua funk, do aluno. eu já tentei fazer o funk, mas o funk ficou complicado. encaixa com a história, não né? encaixa, né? Então tem que ser um rock. Cara, eu não sei porque você é afinado, né? É, sou bastante. Perfeito, Gustavo. Perfeito. Só, eu tinha falado aqui que a gente ia passar a lista dos livros da FUVEST. Eu já vou começar aqui falando alguns. São no total 9 livros, certo? Então eu já vou passar uma lista de alguns aqui para você que vai prestar FUVEST no fim do ano. Iracema, do autor José de Alencar. Já leu? Muito bom. Romantismo. É um pouco cansativo o começo, né? Porque descreve muito, mas depois ele fica No muito fim bom. parece que continua cansativo. Não, mas é bom. Temos também Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Clássico, né? Clássico. Esse aqui sempre tá, né? Ainda mais FUVEST. O Curtiço, de Aloysio de Azevedo. Esse eu li Só também. clássico. Só Isso. clássico. É naturalismo, né? Naturalismo. Me lembro É. do Gustavo Borges, nosso convidado de semana passada. Lembro bastante dele falando em sala de aula desse livro. Naturalismo. Beleza. Temos também A Cidade e as Serras. Essa de Queiroz. Essa foi boa, Luciano. Essa de Queiroz. Então não saia daí, que a gente ainda tem mais 5 livros para passar para você. Certo? Então Então só clássicos. só clássicos. Como se fosse um São Paulo e Barcelona. Vamos voltar, vamos retomar o nosso assunto aqui. Eu só queria lembrar você que hoje é o Dia Mundial da Água, certo? Então, dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Coloque a mão na sua cabeça, conscientize-se em relação ao consumo que você está tendo da água. O ano passado, como bem lembrou o Luciano aqui, a gente teve um pouco de falta de água aqui no Uberaba, né? Dificuldade. Então, conscientize-se. Luciano, só lembrando, só mais uma coisa, antes de você vir com a sua pergunta pro Gustavo, queria que você falasse qual que é a nossa página no Facebook. É facebook.com/primeira Primeira chamada. chamada. Então, através de lá você pode fazer pergunta, pode elogiar, pode mandar a sua crítica, né? Então, Crítica construtiva, né? não vai falar que tá muito ruim, não. Fala que a gente tem que melhorar, tá? Exatamente. Então, não seja tão rude com a gente, né? Exatamente. Vamos sempre procurar melhorar o nosso programa. Então, não se esqueça, facebook.com/primeira chamada. Luciano. Ô, Gustavo, eu vi no seu Facebook que você também faz um trabalho cultural na cidade, é isso? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho social que você faz cultural, né, na cidade. Sim, eu na Prefeitura Municipal de Uberaba eu sou servidor de carreira, né? E eu recebi o convite para trabalhar no Conselho de Patrimônio Histórico, que hoje está dentro da Fundação Cultural. E o Conselho ele se resume em trabalho de preservação, porque o trabalho do Conselho é um trabalho de fomento. Todo final de ano a gente leva para o IEFA todo o trabalho de conservação. O que é IEFA, por favor? IEFA é Nossos Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. É o estadual, o IEFA, e o IFAM é o federal. E cada cidade tem o seu conselho para conservar mesmo o bem material, que é o bem material, que são as casas, e o imaterial, que é relacionado à cultura mesmo, folia de reis, capoeira, as casas de matrizes africanas, que é uma das missões que eu tenho agora, de fazer o inventário, que o inventário tem aí um grau de preservação daquele bem, seja ele material ou imaterial, e o tombamento, que já é o ponto máximo do patrimônio. O tombamento é aquele que estabelece aquele local como patrimônio histórico da cidade. Então aí tem toda uma burocracia de não poder mexer, enfim. Todos eles ganham desconto de imposto, né?
do município, isenção. E quando eu falei do fomento, o trabalho do Confal, que é o conselho, ele é sempre de fomento, porque tudo que a gente faz, todas as atividades que a gente faz, a gente informa ao IEFA, né, por portfólios, enfim, e isso é revertido em ICMS cultural para o município. A gente pontua e isso é fomento. Então, acho que sim, é trabalho de captação. E eu também, especificamente, além do trabalho aí do inventário, do tombamento, tem um trabalho de educação patrimonial nas escolas. Que é para que as crianças... Entender um pouco da história da cidade isso, também, né? Isso também. E é um projeto que se autossustenta. Isso, sim. Ele hoje está dentro da Fundação Cultural porque é a questão artística e cultural, e eu acho que dentro da organograma, hoje cabe estar dentro da Fundação Cultural. Eles queriam, no arquivo público, não, é um trabalho diferente de arquivo. É um trabalho de conscientização, de conservação mesmo da história patrimonial de Uberaba. Perfeito. Luciano, vou continuar aqui com você. Eu sei que você trouxe mais algumas dicas para os nossos ouvintes. Então eu queria dar uma dica muito importante para a UFO, né, que é daqui 2 semanas, né, praticamente. Eu queria que o pessoal assim, desse uma recordadinha em efeito fotoelétrico, Felipe. Certo. Cara, a UFO gosta muito de efeito fotoelétrico, né? A equaçãozinha que é a energia diretamente proporcional à frequência, né? Que incide no metal, por exemplo, tem que quebrar a energia de ligação, função, trabalho, e ele pode ou não sair com uma certa energia cinética. Então isso cai bastante. Então dá uma olhadinha aí em efeito fotoelétrico para a UFO daqui 2 semanas aí. Então, o nosso ouvinte que vai prestar a UFO já pode ficar ligado aí, já temos mais dicas. Então, a gente já está recebendo dicas de estudo, dicas para o próprio vestibular. Então, fique ligado nas nossas dicas, que toda semana a gente está trazendo muitas dicas de estudo com o professor Cláudio e dicas de vestibular para o Luciano. Eu tenho Cláudio? até duas também aqui para passar. Sim. Primeiro, cálculo estequiométrico com um excesso. Certo. E a gente em excesso. Isso a UFO gosta muito desse assunto. E um outro assunto que cai bastante lá, que é produto de solubilidade. Então, se o aluno puder dar uma olhadinha nesses 2 assuntos, vale a pena. Perfeito. Eu só queria lembrar também que o nosso patrocinador Liceu, o Colégio Liceu Albert Einstein, ele está com o pré-ENEM, com as matrículas abertas ainda, certo? É o melhor custo-benefício para você aqui da cidade. Então, se você ainda está procurando algum curso de pré-ENEM, Cláudio, até me lembro aqui que a gente estava conversando aqui fora do ar, que 2 alunos do pré-ENEM passaram em medicina do ano passado, é isso mesmo? Na UFTM. 2 alunos do pré-ENEM tarde do liceu passaram na UFTM. Parabéns aos dois. E outro... É o Felipe e a Isabela. Thaísa. Thaísa. É o Felipe e a Thaísa. E vários outros alunos em outras carreiras. Sim, lógico. Querendo ou não, né, é até um pouco preconceito da nossa parte, quando a gente fala de vestibular, a gente fala só de medicina. Tivemos engenharia, tivemos letras, tivemos então vários é bom cursos. lembrar que a gente passou 2 em medicina do pré-ENEM, mas outros cursos também foram aprovados. Então fica aí, o melhor custo-benefício para você. Se você quiser mais algumas informações, 3338 2071. Eu queria aproveitar, a gente tem recebido assim, muitas ligações e contato de alunos, pessoal querendo fazer o nosso extensivo manhã. Certo. Mas infelizmente nós não temos mais vagas no extensivo manhã, a classe está lotada. E uma coisa que está acontecendo, alguns alunos nossos que estão no extensivo manhã estão sendo chamados nas universidades. Então estão abrindo algumas vagas. Isso. Então a gente pede para o aluno que queira fazer o nosso extensivo, que faça a inscrição e comece a trabalhar, a estudar no pré-ENEM tarde, e assim que... Né, então vai ter uma lista de espera. Então, isso, né? Exatamente. Perfeito. Então, só retomando aqui, eu queria falar um pouquinho, de novo, sei que tá ficando um pouco repetitivo, hoje é Dia Mundial da Água, certo? Então, semana retrasada, se eu não me engano, a gente recebeu a notícia que tinha 4 casos de Zika, de gestantes com Zika aqui em Uberaba, todas elas sendo tratadas no hospital da UFTM. Então, assim, não é legal a gente receber esse tipo de informação aqui na cidade, né? A cidade tem 300 mil habitantes, mais ou menos, e ter 4 casos de Zika não é um número muito agradável, alarmante, não. Né? Um número alarmante. Sim, não é muito agradável, não, porque a gente não sabe onde vai parar. Então, exatamente. No Dia Mundial da Água aí fica a sua consciência também, para não deixar a água parada para os mosquitos não interromperem, não se proliferarem, certo? Exatamente. Gostou do proliferarem, Luciano? Muito bom, professor. Obrigado. Só pra gente encerrar mais um bloco aqui, Luciano, a gente vai continuar, lógico, com a nossa homenagem ao Oasis, né?
queria lembrar de novo do nosso piloto, né? Porque o Diogo tá até aqui no estúdio com a gente. Diogo Lapai. O Diogo. Parece que o Diogo veio no piloto, mas a gente vai convidar o Lapaiva para vir pro próximo. Então, ele participou do nosso piloto, foi até muito produtivo a gente aprender, né? Pra gente continuar aqui no nosso programa. Então a gente vai tocar agora Stop Crying Your Heart Out. Your Heart Out. Essa é boa. Excelente. Uma das suas favoritas, Cláudio? Uma das melhores, eu acho. Então vamos lá. Hold up. Hold up. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Your destiny may keep you on. 'Cause all of the stars have faded away. Just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need and be on your way, and stop crying your heart out.
Estamos de volta, caros ouvintes da Rádio Mulher, para o nosso quarto e último bloco. Lembrando que a gente recebeu hoje a presença especial do Gustavo Vaz, professor de História e de Sociologia, e sempre estamos aqui o professor Felipe Henrique, o professor Cláudio Gonçalves e o professor Luciano Henrique. Eu tinha falado já quatro obras que a FUVEST lançou semana retrasada para o vestibular de 2017. Eu só vou encerrar aqui, aí a gente encerra com as suas dicas de estudo. Pode ser? Então, ó, temos Capitães de Areia, de Jorge Amado, tradicional também, né? Vidas Secas, Graciliano Ramos. Bom, bacana, né? Bom, Vidas Secas. Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui todo mundo conhece, só o Carlos Drummond, né? Se eu li só o dele. Sagarana, de João Guimarães Rosa. E Maiombé, de Pepe Tela. Certo? Isso é bom. Então tem alguns livros muito famosos aqui, conhecidos de todos, né? Até mesmo de nós três aqui da Exatas, e outros livros aqui diferentes, né? Esse Maiombé aqui, a gente vai até, de novo, já fica o convite para você, Gustavo Borges, volta aqui pra gente comentar um pouquinho dos livros da FUVEST pro fim do ano, certo? Certíssimo. Então, Cláudio, tem aquelas dicas rápidas de estudo pro aluno? Sim, uma dica que na sequência que a gente estava falando, dividir o conteúdo em partes menores, né? Às vezes você tem um assunto longo, se você fragmentar, de repente fica mais fácil para você absorver o conteúdo. Afaste de preocupações que não esteja relacionado com o estudo, né? Aquilo que a gente tinha falado já no bloco anterior. Vai estudar, o foco é o estudo, certo? E durante o estudo faça pausas breves, para não se sentir muito cansado, beber água, distraia, né? Tentar não distrair com outros assuntos e assim por diante. Essas são as minhas dicas para finalizar hoje. Cláudio, isso aí resume-se numa coisa, né? Foco. Sim. O cara tem que ter foco. E olha, Disciplina, né? Disciplina e foco. E outra coisa, hein, Cláudio? Eu vou te falar uma coisa. Com esse negócio do FIES aí, ter dado diminuído e tal, eu percebendo, dando aula em Franca, Ituverava, Uberá, Baraxá, eu percebi que o cursinho, isso aí, os alunos estão mais focados. Mais focados. Então, Cláudio. Então, e sim, uma coisa, né, dos males, aconteceu alguma coisa boa. O aluno parece que voltou a querer estudar mais, né, tal. Luciano, em cima mais disso que você está falando, eu queria mandar um abraço para todos os colégios do colégio, mas principalmente o pessoal do extensivo, né? Uma classe muito legal. Uma classe lotada e você, assim, um silêncio absoluto e um pessoal muito bem tecnicamente, né? Já fizemos alguns simulados e o pessoal bem focado mesmo, isso é muito bacana. Muito legal aquela sala, É verdade. Perfeito. Acho que o resultado vai sair no final do ano. A gente vê que dos 85, grande parte deles vão conseguir a aprovação. Alguns já estão passando agora, outros já vão passando no meio do ano, na né? UFA agora, depois na Uniub, depois no final do ano, vai passar quase todo mundo. Perfeito. E hoje, dia 22, no Dia Mundial da Água, hoje é dia de palpitão. Então, tão clamado palpitão que semana passada a gente não teve, volta essa semana, Legal. certo? Porque... Eu sempre fui o primeiro a semana passada, eu queria ser o último hoje. Não, sem problemas. Até porque hoje é um jogo só. Sexta-feira agora, temos Brasil e Uruguai, certo? Então o jogo é às 9h45 da noite, não perca. O Brasil, vou situar vocês aqui um pouquinho. O Brasil é o terceiro colocado das eliminatórias, tem 2 vitórias, um empate e uma derrota, certo? Então está em terceiro colocado com 7 pontos. O Uruguai é o segundo colocado, Luciano. Tem 9 pontos, venceu 3 jogos e tem uma derrota, então é o segundo colocado. O líder é o Equador. O Equador, dos 4 jogos que disputou, ganhou todos. Então, deu uma situada aí em vocês, para vocês já conseguirem fazer o palpite que vocês já vão pensando aí. Só mais uma coisa, o Uruguai volta com o Suárez, que desde a suspensão da mordida na Copa, é o primeiro jogo dele pela seleção. Luciano, vi que você pensou bastante aí já. Qual que é o seu palpite? 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Gustavo? Empate. Empate? Isso. 0x0 mesmo? 0x0. Cláudio? Rapaz, o jogo Brasil e Uruguai sempre com problema, né? Aquela briga de Rivelino e Ramírez lá nos anos. Então é um jogo Não assim. eu acho que assim, só rapidinho, é mais a sua época, né? Faz bastante tempo isso, né? Sim. Época boa, né? De 25 anos atrás pra cá. Aham, 25. Então, eu acho que eu vou com o Luciano, viu? Eu acho que é 2-1 jogo Brasil. para 2-1. Eu acho que nesse jogo não tem como não ter expulso, praticamente. Eu acho que vai ter alguma briga, né? Vai ter alguma briga, porque o Neymar vai querer fazer alguma graça e vai receber um carrinho forte de alguém.
Eu vou também junto com o Gustavo, mas eu vou num 2x2. 2x2. Certo. Então, fica aí, anota os palpites dos nossos convidados, dos nossos participantes titulares aqui, e cobre a gente nas redes sociais. E no caso, o Neymar vai levar o carrinho de quem? Godin. Godin. Vai ser ele que vai... Que não vai ter como, porque um joga no Barcelona, outro joga no Atlético de Madrid. Com certeza. Já é rivalidade lá da Espanha mesmo, né? Então, foi isso aí, ó. Já anota aí, certo? Vitória do Luciano, vitória do Cláudio e empate meu e do Gustavo. Semana que vem, cobre a gente, certo? Então, só queria acabar o nosso bloco aqui. O nosso bloco e o nosso programa, né? Infelizmente. Sei que você aí do outro lado também tá triste com o nosso fim do programa de hoje. Mas semana que vem tem mais, a partir das 8h30, 102.7 ou radiomulher.com. Cláudio, boa noite. Boa noite a todos. E uma observação. O último programa que a gente transmitiu, né? Nós tivemos uma audiência do México. Opa, então... México e Florianópolis. Certo? Beijos para quem está nos vendo del México. Exatamente. Então um abraço a todos. Né? Eu não muito. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Boa noite, Luciano. Bom, boa noite a vocês, boa noite, Gustavo. Obrigado pela presença. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mulher. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha sido muito proveitoso para você, assim como foi proveitoso para nós. Que você tenha conseguido passar e ficar tranquilo aqui junto da gente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer vocês, Cláudio, Felipe, Luciano, a toda a equipe, né, do programa. E boa noite, ouvintes que tá ouvindo a gente. Quase que eu falo assistindo, não sei o que é isso, hein? Daqui não pode ser. Pera aí, ó, é uma ideia. Boa, Gustavo. Até porque estamos gravando aqui, estamos da ajuda do nosso querido câmera Pajé, estamos com a ajuda do Antônio e do Alexandre também. E lógico, o nosso assessor de marketing, Diogo Lapaiva, né? Fique ligado que tá um pouquinho acima do peso, né? Barriguinha dele. Detalhes, né? Já você vai poder acessar o nosso Primeira Chamada através do YouTube. Então, Gustavo, bem lembrado. Sim. E uma boa noite a todos os ouvintes do programa e da Rádio Mulher, gente. Muito obrigado mesmo, Aqui é que eu me senti dentro da sala dos professores, igual vocês falaram, tá? Muito obrigado. Bacana. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos os ouvintes e aos futuros que estiverem assistindo a gente pelo YouTube. A gente agradece, a gente lembra que semana que vem estamos de volta com mais convidados especiais a partir das 8h30 na sua Rádio Mulher. Aqui fica o meu boa noite. Até logo. We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars when you wish to be. You know what I mean? What I just said. But my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't matter now. 'Cause little by little, he gave you everything you ever dreamed of. Little by little, the wheels of your life, they're slowly falling off. Little by little, you have to
gente vai tocar agora Stop Crying Your Heart Out. Your Heart Out. Muito boa. Essa é boa. Excelente. Uma das suas favoritas, Cláudio? É, uma das melhores, eu acho. Então vamos lá. Manda ver. Na verdade, isso eu nem conheço.